Ferrari sacrificou alguns finais de semana para poder realizar testes, já que os testes por si só estão bem escassos na Fórmula 1 moderna, e esse pode ser um ponto crucial para o desenvolvimento, assim como já foi em 2023, nós vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, lembrando que a Ayrton Senna, uma jornada interativa, ainda está em promoção, aproveite, está aí na descrição, vários outros produtos selecionados também, tem o link geral da Amazon para você que quer comprar outras coisas, comprando pelo nosso link você nos ajuda muito, eu agradeço, e tem a nossa parceira Instant Gaming, com jogos e gift cards para você em preço excelente. Fica de olho lá, as coisas estão acabando bem rápido, o pessoal está comprando bastante. Entra também pelo link que está aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos falar de Ferrari e um ponto muito importante de toda a temporada de Fórmula 1, que é o teste durante a temporada. Esse, inclusive, é um tema recorrente nas discussões entre os fãs da Fórmula 1, porque a ausência de teste em pista para as equipes influencia diretamente no desenvolvimento dos carros. As limitações atuais restringem esses testes, permitindo apenas atividades autorizadas pela FIA para avaliar componentes futuros ou para apoiar a Pirelli, já que ela é a única fornecedora de pneus da categoria. Ou seja, as equipes dependem de ferramentas de simulação virtual ou acabam optando por sacrificar sessões de treinos livres para estudar soluções previamente analisadas virtualmente. Você deve se lembrar que há 15 anos, 20 anos, as equipes realizavam vários testes de forma privada. Inclusive, era muito comum vermos os pilotos de testes tendo bastante ação na pista. Foi assim, por exemplo, que o Felipe Massa conseguiu estreitar o seu laço com a Ferrari. Foi piloto de testes durante um tempo, além de ter sido piloto da Sauber, e com isso conseguiu a quilometragem necessária para ser julgado como um piloto apto a estar numa Ferrari. E obviamente Felipe Massa não foi o único, vários pilotos daquele iniciozinho dos anos 2000 para trás tiveram essa oportunidade de correr em vários testes. Até quem jogou aquele Fórmula 1 2006 deve se lembrar disso. Você podia fazer o teste ao longo da temporada caso não conseguisse ir para uma equipe logo de cara. Então era uma realidade da Fórmula 1 naquela época, coisa totalmente diferente hoje em dia. Só que a Ferrari, especificamente, aproveitou o trabalho na segunda parte da temporada, mesmo em momentos desafiadores. Até porque os carros de efeito solo são mais complexos nessa geração, são sensíveis a variações externas, como características do asfalto, por exemplo, e a correlação entre simulação e realidade nem sempre é precisa, especialmente em situações como porpoise. Configurações incorretas podem surpreender os engenheiros, apesar das avançadas ferramentas de simulação. Um exemplo, inclusive citado, foi o shakedown da Alfa Romeo de 2022, o C42, que apresentou um comportamento inesperado em Fiorano. O engenheiro Enrico Cardilli explicou que fatores como o tipo de asfalto podem impactar a produção de carga na pista. Só que com o teto orçamentário, os testes em pista tornam-se inviáveis devido aos custos envolvidos. O calendário apertado, com poucos dias livres entre eventos, dificulta ainda mais a realização desses testes. Apesar disso, os testes da FIA continuam sendo uma oportunidade importante para as equipes, no caso os testes de pré-temporada, e Frederic Vasseur sugere que a introdução do regulamento financeiro praticamente eliminou a oportunidade de usar novos carros para testes. O SF23 era sensível a alterações nos parâmetros de configuração e também em fatores externos, o que limitava sua janela operacional. O projeto para 2024, inclusive, busca excluir essa característica. Os desenvolvimentos ao longo da temporada visaram tornar a plataforma aerodinâmica mais estável, proporcionando maior confiança aos pilotos. E como que eles fizeram esses desenvolvimentos ao longo da temporada? Através de sacrifícios de finais de semana, principalmente, obviamente, a sexta-feira de treinos livres. Nem que tenha sido apenas uma sessão, mas a Ferrari abria mão de um acerto mais coeso para aquela prova para poder compreender melhor o seu carro, coisa que o Vasseur já tinha afirmado lá no início do ano que a Ferrari faria. Eles estariam buscando compreender o conceito ao invés de simplesmente sair tacando um monte de atualizações. Um exemplo muito citado é o do assoalho do Japão,
que trouxe ganhos significativos para a Ferrari. A equipe sacrificou os treinos livres em Zandvoort para realizar testes, resultando em uma melhor compreensão do carro. Esse aprendizado não apenas beneficiou o desempenho nesse final de temporada, mas também contribuiu para o carro de 2024. E é aqui que está o grande pulo do gato. As equipes se concentraram em desenvolver o seu carro de 2023 e obviamente já pensando em 24, mas não necessariamente sacrificando os treinos livres. Se você for olhar de uma forma geral, reassistindo os treinos livres talvez, você vai conseguir ver que sempre buscavam um melhor ajuste para aquela prova em específico. Até porque é o óbvio, você vai disputar aquela prova e quer maximizar os seus pontos. Isso gera mais dinheiro no final da temporada e, consequentemente, um melhor investimento para a equipe. Só que essa escolha da Ferrari de conseguir eliminar alguns treinos livres com testes acaba sendo mais impactante ainda para a próxima temporada do que simplesmente mais dinheiro ou fazer testes menores com vários upgrades, porque a Ferrari pôde compreender com mais exatidão o seu conceito, pontos fortes, pontos fracos, e aí nós chegamos naquelas notícias que temos visto recentemente, que são o quê? Ferrari com um carro híbrido, bastante coisa nova, mas também com a manutenção de determinadas áreas do conceito ferrarista. Isso só é possível fazer com certeza, fazer com uma alta chance de acerto, quando você tem um conhecimento enorme do seu conceito, dos pontos fortes e fracos e do que vai dar certo caso você mude e o que vai dar errado caso você mude. Muito provavelmente, a Ferrari chegou nesse nível de aprendizado com esses testes e por isso vimos um desempenho tão forte nesse final de temporada. E quando eu digo tão forte, eu estou chamando a atenção para um carro mais estável, com menos understeer ou oversteer, com um melhor gerenciamento de pneus e mais previsível. Também já postamos vídeos sobre isso aqui no canal. Os dois pilotos falando que o carro ficou mais previsível, apesar do Carlos Sainz não gostar tanto dessa característica. Ele preferiu o carro um pouquinho mais nervoso como estava sendo antes, tanto é que nós vimos essa oscilação de performance entre Leclerc e Sainz ao longo da temporada, com algumas atualizações sendo melhores para o espanhol e outras para o monegasco. Mas nesse final de temporada, Leclerc estava mais à vontade, referindo a um carro mais previsível, mais comportado, com melhor gerenciamento de pneus e, consequentemente, com tempos de volta mais constantes, e também uma disposição na classificação muito mais competitiva do que estava sendo antes. Por isso que a Ferrari, de vez em quando, beliscava uma pole position, ou até mesmo algumas posições ali na primeira fila ou na segunda fila, quando não conseguiu o primeiro lugar. Talvez a Ferrari tenha uma compreensão muito maior do seu pacote do que, por exemplo, Mercedes, do que talvez McLaren, Aston Martin, justamente por conta desses testes e por não ter tacado um monte de atualizações, mas compreendido o que estava acontecendo com o seu conceito. Vamos aguardar 2024, muitas perguntas precisam ser respondidas ainda, e somente no Bahrein vamos começar a ter as respostas. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no canal. Todos os dias praticamente postando vídeos, dê uma olhada nos que você perdeu. Um grande abraço, valeu e falou!